Eu já tô ao vivo, tá? Ei, Paola, minha princesinha. Como que eu vou fixar, gente? O trem não tá fixando, não. Não tá fixando. Não está fixando. Isso mesmo. Não tá fixando o comentário, mas tudo bem. Tá? Vamos esperar. A luz tá boa, o áudio tá bom? Tá bom? Paola. O áudio tá bom? Olá, Domingues, seja bem-vindo. Tá, Paola? Eu entrei mais cedo para fixar, mas não estou conseguindo fixar. Gente, eu entrei um pouquinho antes, tá? Falta 4 minutos. E... Olá, Luana Maria, seja bem-vinda. Eu que agradeço por ter tirado o seu tempo para assistir nossa live. Hoje vai ser incrível, gente. Vai ser muito boa. Vamos esperar a Aninha, né? Porque na verdade eu tô bem adiantada. Aí a Aninha chegou. Ei, doutora Lívia Valente.
dermatologista, que Boa honra! noite. A gente Boa combinou eu noite, de amarelo? é setembro amarelo, Aninha. Boa noite, gente. Boa noite. É o mês em prol da vida, né? Exatamente. E, Tem que falar de vida o tempo todo. Não que os outros meses não, mas já que a gente tem essa oportunidade, né, de falar de vida, então é vamos verdade. terminar a informação aí, né? É. Ai, Aninha, que bom ter você novamente. Você que foi a minha primeira convidada, né? Isso, Que já teve, que mais já esteve aqui, né, nas lives. Minha exatamente. amiga Eu só pessoal, tenho a agradecer. querida. Só tenho a Que agradecer a Tamires pela confiança de sempre, pela dedicação, um projeto tão bonito desse, né? Agradecer por sempre me buscar e acreditar, confiar no meu trabalho. Só gratidão. imagina. Eu falo que você é uma psicóloga, assim. É até complicado, né, falar assim, mas você é incrível mesmo. E todas as lives que eu faço com você, as pessoas sempre elogiam muito. Ai, que bom, fico feliz. E, e aí, eu tentei fixar o comentário, mas não consegui. Mas o tema de hoje é sobre padrões sociais, né? E a relação com Exatamente, o suicídio. exatamente. Um assunto bem importante de se falar, porque acaba que os padrões sociais, eles refletem muito na forma do suicídio, né? Sim. E é muito importante a gente quebrar um pouco, né, disso de padrão social, a gente conseguir Uhum. compreender o que é esse padrão social, né? E de onde que vem isso. Eu acho muito importante. Um assunto que você queria falar desde o início, né, Tata? Você queria falar. Desde o início mesmo, quando eu comecei com esse projeto Me Faz Entender, de praxe eu vou falar, né, sobre o projeto que nem todo mundo me conhece, é o projeto Me Faz Entender. Eu fiz esse projeto em paralelo com... Eu sou professora, de educação infantil, e aí nessa pandemia surgiu essa ideia para trazer conhecimentos para os meus seguidores. E aí a minha primeira convidada foi a Aninha Soares, incrível, todo mundo adora. E aí é, eu, enfim, eu gostaria de. Vamos partir para as perguntas, porque eu Vamos. acho que todo As mundo já nossas lives sempre conhece, né? rendem. Exatamente. Todo mundo já te conhece também, a Ana Soares é uma psicóloga competentíssima, ela é palestrante, ela é pós-graduanda em saúde mental, né? Isso. E faz um projeto incrível de metamorfose também. Isso. A minha mãe entrando aí. Boa noite, mãe. Mãe da Aninha, boa noite. Meus primos, minha família também tá em cheio aqui. Todo mundo entrando aí. Aí eu vou partir para perguntas. Boa noite, Paula. Para dar tempo, né? Isso. Para não ficar aquela correria. Esse assunto, assim, por mais é muito complicado, é muito delicado, né? Falar sobre essa questão do Do suicídio, suicídio, né? E ainda é um tabu, né? As pessoas ainda têm muito medo de falar sobre o suicídio. E aí se exatamente. enquadra muito dentro do padrão social, porque de onde que vem esse medo? De onde que a gente aprendeu que a gente não pode falar sobre a morte, né? Então, é um assunto que a gente precisa disseminar, e mais do que disseminar, a gente precisa aprender a acolher essas pessoas que tentam, né, ou que têm ideação, ou que têm um comportamento suicida. Uhum. E aí a primeira pergunta Sim. é a seguinte: existem pessoas que cometem loucuras inacreditáveis só para entrar nos padrões de redes sociais, modelos, etc. Até que ponto uma pessoa pode chegar? Até o suicídio, né? A gente entende aí que essas pessoas que
acabam vivendo, né, dessa exposição, acabam talvez se prejudicando, né, criando hábitos nocivos para a própria vida, assimilados, né, a uma vida que não é real, a uma vida que não é dela, né, uma vida que foi criada ou uma vida que ela projeta. Então é importante a gente entender que essa obsessão, né, essa forma, esse fanatismo, essa busca pode sim chegar a um suicídio, né? E a gente precisa compreender que quando a gente fala dessa questão do suicídio, não é uma questão recente, né? Ela vem aí com essa campanha do Setembro Amarelo. A campanha em si é uma campanha recente, ela está aí no Brasil sendo promovida desde 2014, 2015. A campanha é recente, mas o suicídio ele faz parte, ele perpassa toda a história cultural humana. Né? A gente tem aí desde os nossos primórdios, na época que os indígenas faziam parte aí, dominavam o nosso país, já havia o suicídio ali entre as tribos. Então é algo que perpassa as nossas gerações. Então a gente precisa compreender, igual você trouxe essa pergunta, né? Até que ponto, né? Até o Uhum. suicídio compreender que até que ponto eu consigo levar uma vida de uma forma saudável, sendo quem eu sou, né? Realizando aquilo que realmente tem a ver comigo, e até que ponto aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou projetando, não é meu. Quando eu consigo, né, ter essa identificação, eu não adoeço. Eu percebo, eu procuro ali ajuda e me restabeleço. Mas quando eu não tenho essa visão, né, que eu estou perdido, que eu estou me perdendo, acaba que a gente adoece, né? E aí vem os transtornos, vem uma depressão, vem uma série de coisas aí que pode levar essa pessoa que vive dessa forma ao suicídio. Entendi. Nossa, é muito triste, né? É. A outra pergunta na verdade, é um relato. Sempre sofri por ser mais cheinha. Na escola, eu sofri muito bullying. Cheguei a quase desmaiar uma vez, porque fiquei o dia inteiro sem comer. Penso que muitas adolescentes também sofrem por isso. Como podemos ajudar? O bullying, ele vem aí como uma forma, né, uma prática de violência muito gritante. E ele cresceu muito de uns anos para cá por conta dessa imposição dos padrões sociais. E aí, já que a gente está entrando nessa questão, né, o que, que é esse padrão social? O que, que a gente precisa entender sobre padrão social? Que são normas, hábitos, modelos, são formas, né, valores que a sociedade nos impõe. E que de alguma forma foi transmitido para as nossas criações que nós devemos ser daquele jeito, que nós precisamos acertar e não errar, né? Que nós precisamos ter tal manequim e não outro, né? Que nós, enquanto mulheres, precisamos ter cabelo longo e não cabelo curto, né? Então, toda essa cultura enraizada de enquadramento do ser humano, a gente pode chamar de padrão social. E a gente entende que se tratando de humano, não há quadrado, né? Não tem como a gente caber dentro de uma forma, dentro de uma forma. E aí, quando a gente parte, né, desse ideal, quando as pessoas são criadas rigidamente para olhar o outro de uma forma encaixotada ali, enquadrada, você concorda comigo que tudo que ela vê que está fora daquele quadrado, para ela não serve? E é aí que vem o bullying, né? Essas crianças, elas já vêm prontas para a escola com essa visão de que as pessoas precisam ser exatamente da mesma forma que elas. E se não for, não serve para estar ali. É muito forte isso, né? E a gente nota o bullying, talvez, naquele apelidinho entre família, sabe? Aquele apelidinho que começa ali na mesa de família já é uma forma de bullying. Talvez a forma como você idealiza o outro e fala ali, né? É uma forma de bullying. E aí essa criança, ela vai para a escola. E hoje a gente tem na escola o seio, né? Ali onde a gente consegue ver a maior parte de formação de bullying. Eu trouxe algumas estatísticas hoje para a gente falar, porque eu acho que é muito importante. Uma coisa é eu trazer a teoria, outra coisa é eu trazer os números.
né? Uhum. Todos os números que eu trouxe aqui hoje, eles são da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde. Alguns Sim. são do Ministério da Saúde do Brasil, tá? E aí eu trouxe um número sobre o bullying que fala que tem um estudo que eles fizeram nos Estados Unidos, indicou que adolescentes entre 12 e 15 anos que sofrem bullying na escola apresentam risco até 3 vezes maior de tentar suicídio. Então a gente entende que esse suicídio, né, essa tentativa de suicídio que chega na fase adulta, aquele adulto que comete suicídio, não é algo que aconteceu ali, talvez. É algo que já vem enraizado, né? Algo que já É, vem ali. E aí os padrões sociais, eles têm um papel muito significativo nessa perda de vida para o suicídio. Porque é nesse bullying, né, nesse enquadramento que as pessoas querem e desejam, é que elas acabam violentando umas às outras, né, agredindo verbalmente, agredindo psicologicamente, emocionalmente. E isso é uma forma de violência. E aí muitos pais às vezes até chegam pra gente e falam: o que que eu faço, né? Olha seu filho, muda o comportamento. A pessoa que é violentada, ela muda o comportamento, né? Então olhe mais para a forma dele se expressar, está isolado, está muito agitado, com que frequência ele não quer ir à escola, né? Quais atividades que ele tem evitado. Eu atendi o pai a mãe de uma criança que sofria bullying na escola, e aí isso, quando a mãe descobriu, e aí eu tô dando até um relato aqui, quando a mãe descobriu, ela ficou tão assim chocada que ela teve que ir para terapia para ela poder compreender aquilo. Ela falou que ela pegou a filha dela, de 8 anos, no quarto, colocando várias meias na cintura, amarrando, para poder disfarçar as gordurinhas. Então, olha que nível que chega essa absurdo. questão dos padrões sociais. E tudo parte da educação. Então, o bullying, Uhum. ele pode sim levar ao suicídio. E a gente precisa entender que nós não somos rótulos, nós não somos caixas, né? Nós precisamos começar a criar os nossos filhos para que eles compreendam e aceitem as pessoas como elas são, né? Independente do Uhum. gênero, independente da cor, de tudo. A gente precisa entender que ser humano merece respeito, merece cuidado, né? E violência não, bullying não. Com certeza. É professora, né, Tata? Você sabe mais ou menos que isso acontece realmente. Sei bem, nossa, eu já passei por muitas experiências, assim, por isso que vem uma. Eu fico. Vem, parece uma. Eu fico lembrando, sabe? Isso é terrível. Vamos passar para a terceira pergunta, para a gente adiantar. Você acha que o número de cirurgias plásticas tem aumentado devido aos padrões que a mídia impõe? Sim, não só os padrões, mas a própria forma que o ser humano se coloca, a própria condição de não aceitação que o ser humano se coloca. E aí eu quero até falar na minha página depois sobre o suicídio inconsciente, né? Quando a gente não aceita quem a gente morre um pouquinho, e isso não deixa de ser um suicídio, de certa forma, né? Então, essa condição da busca por cirurgias plásticas, ou talvez por um enquadramento, né? Eu preciso ter o corpo perfeito, eu preciso ter o nariz perfeito, a boca perfeita. Toda essa disformidade, né? Que de alguma forma a gente busca e que talvez nem existe, a gente precisa entender que ela faz parte de um adoecimento mental. E aí, quanto mais eu busco uma perfeição que eu sei que não vai existir, porque se trata de humanos, né? Nós não vamos ser totalmente perfeitos. Quando essa busca pela perfeição, ela é exagerada e de alguma forma ela começa a me prejudicar emocionalmente, a me prejudicar socialmente, eu entendo que eu estou em adoecimento e isso pode sim levar a um suicídio. Porque hoje a gente entende que 96% dos suicídios que acontecem, eles são originados de transtornos mentais. E aí, quando eu falo transtornos mentais, eu não estou falando de coisas graves, né? Também, mas eu estou falando de depressão, eu estou falando de transtornos de ansiedade, eu estou falando de transtorno bipolar.
né? Então, essa questão de cirurgia atrás de cirurgia, né? Eu preciso agora, fiz a minha barriga, eu preciso agora fazer o nariz, eu preciso fazer essa Vira um fixação no vício, né? corpo. Oi? Vira um vício Um vício, uma obsessão pela perfeição. pela perfeição, que não vai existir, né, Tatá? Porque Não a gente existe. entende que o ser humano, a gente tem a questão genética, né? Cada um tem a sua genética. Assim, a gente deixa nítido essas pessoas que vivem atrás dessa perfeição, ela deixa claro que ela não se aceita. E que ela não se ama. Ela depende de uma cirurgia para se amar? Como assim? Né? E é uma perfeição que a mídia impõe, né? Que as Exatamente. novelas, as redes sociais impõem. Não necessariamente aquilo é bonito. Eu estava Ela vendo vem, uma mulher que ela fez um tanto de cirurgia para ficar parecida com a Barbie. fica até Isso deformada, né? fica deformada, gente. Muito absurdo. É muito difícil. E assim, teve bom você tocar nisso, porque essas questões de cirurgias, essa busca pela perfeição, ela vem de uma certa forma dos estereótipos, né? Daqueles Uhum. conceitos que nós somos ali de alguma forma condicionados a viver. E aí, quando eu falo, né, dessa questão de estereótipo, eu estou falando da padronização, daquela busca por uma imagem pré-concebida, né? Daquela busca por algo que talvez não existe, mas que para minha realidade é algo extremamente importante e que assim, eu necessito. Então, eu acho que é muito importante a gente falar do quanto a mídia, né, interfere nessas questões, na nossa saúde mental. Então, É total. Hoje as pessoas buscam tanto essa questão de físico, do corpo e a saúde mental, né? E essa questão, o seu corpo tá bem, mas e as suas emoções para sustentar esse corpo bonito? Como é que estão, né? Vale aí a reflexão. então, eu gostaria de perguntar, um relato também. Estou fazendo transição capilar do liso para o cacheado natural. E muitas vezes penso em desistir. Será que estou sendo escrava de padrões sociais? E aí vale a gente lembrar, é importante a gente compreender, né? Se a pessoa até estiver aqui na nossa live, pode nos dizer melhor, o que que seria essa desistência? Qual que seria a origem dessa desistência? Se for uma desistência voltada pelo processo capilar que está um pouco complicado, a gente entende ele de uma forma. Se É porque for eu uma... eu imagino, né? Porque Oi? assim, a metade eu imagino que seja algo mais trabalhoso. Porque assim, a metade do cabelo Tá liso. tá lisa, a outra metade cacheada. Até chegar num ponto dele estar inteiro cacheado, deve dar muita vontade de... Mexe muito com a autoestima, né? Principalmente se tratando de mulher. E aí a gente entende que quando fere a nossa autoestima, e isso pode gerar o quê? Uma insegurança, uma insatisfação, uma não aceitação. E aí ela repensar de onde que vem essa desistência. Né? Essa desistência vem Uhum. pela dificuldade do processo capilar em si, ou ela vem por uma questão de estar feio, de como o outro está me vendo, né? Então, quando eu associo as minhas dificuldades ao outro, eu já estou fazendo parte do padrão social. Porque eu estou precisando medir, né? Eu estou precisando ter Uhum. um nivelamento das minhas necessidades. Mas quando Né? eu faço quando eu tenho as minhas dificuldades e de alguma forma eu não uso a ótica do outro, mas eu uso a minha própria força, a minha própria resiliência, eu entendo que eu estou buscando internamente dentro de mim resolver aquilo. Uhum. É importante a gente identificar de onde que vem essa dificuldade. Se for uma dificuldade voltada ao olhar do outro, à aceitação, né, de como o outro está me vendo, de como que está sendo, pode ter certeza que sim. Você está refém do padrão social. E aí eu já deixo uma dica para quem está aqui.
sempre para que você tenha uma noção, né, que você está se enquadrando, que você está fazendo parte de um padrão social, é sempre se você sente a necessidade do olhar do outro sobre aquilo que é seu. Então, você vai fazer algo, se você precisa do olhar do outro, da interferência do outro naquilo que diz respeito a você, parou, está se tornando refém de um padrão social. A gente tem essa potencialidade de destruir esses padrões sociais a partir da nossa crítica e do nosso pensamento próprio. É uma das formas que a gente tem de aniquilar isso. Então, se eu penso por mim, se eu faço aquilo por mim, o resultado e o propósito é outro. Se eu não penso Uhum. por mim e se eu faço baseado no outro, a gente entende que a gente está tentando buscar uma aprovação. E não é necessariamente algo que tenha a minha essência, né? Que tenha eu ali. Entende? Muitas depressões são causadas porque queremos aquilo que não temos. Exatamente. A gente precisa entender que a depressão, ela é um transtorno, né, de origem neurótica e ela vem com base a neurose. E tanto a neurose quanto a psicose aí, que traz alguns transtornos, nós temos como base delas, falando aí de estrutura psicológica, a frustração. Então, a maioria dos transtornos mentais, eles acontecem por uma alteração dessa base emocional e muitas vezes ocasionada pela forma como a gente entende as nossas frustrações. Então, se eu crio muita expectativa, se de alguma forma eu espero muito, a tendência é que eu me frustre. Né? É que de alguma forma eu me decepcione com aquele resultado que eu tive, se aquilo não tiver exatamente da forma como eu quero, como eu desejaria. Então é importante a gente entender que sim, a depressão ela vem aí proveniente de algo que eu queria muito, ela pode vir, né? Não só disso. Mas uma das causas pode ser essa frustração, que eu não consigo lidar, eu não busco ajuda, eu mergulho nisso, passo a viver disso, e aí eu vou constituindo ao longo dos dias aí os sintomas depressivos. Então é muito Uhum. importante aí a gente entender a importância de buscar ajuda, né, tá? A importância de manter essa conexão comigo e saber quando eu tô bem e quando eu não tô bem, quando eu preciso de ajuda, quando eu não preciso. Então é muito importante. É, existe um perfil específico de uma pessoa que normalmente tem suicídio? De uma pessoa que não, cortou, eu não consegui entender a última. Existe um perfil específico para uma pessoa que normalmente tenta o suicídio? Não. Não existe um padrão, não existe um perfil específico. A gente precisa entender que o suicídio, ele é um fenômeno social, né, muito complexo de ser compreendido. A gente entende que ele vem aí com o autoextermínio, né, com o ato em si. É um grave problema de saúde pública. Qualquer pessoa que apresente algum tipo de sintoma, de algum tipo de transtorno mental, ou que passe por uma situação que internamente gere muito impacto, ela está propensa, ela tem uma predisposição maior ao suicídio, né? Hoje, se a gente for comparar aí, a maioria dos suicídios ocorre entre jovens de 15 a 29 anos. Então, assim, é uma faixa etária que, se você pegar, é a faixa etária da produtividade. Então, você está entrando na faculdade, você está saindo, você está começando seu emprego, a sua carreira. Então, a gente entende que não existe um perfil pronto para o suicídio em si, né? Não existe um padrão Uhum. social de pessoas aí para o suicídio. A gente precisa compreender que qualquer pessoa tem essa predisposição. E aí o que vai, né, diferenciar é a forma como essas pessoas lidam com o que elas vivem, né? A forma como elas buscam ajuda e a forma como, assim, como as pessoas estão ali, né, ao redor, estão vendo essa pessoa, estão acolhendo, estão percebendo que ela está diferente. Então, não existe um padrão específico para o suicídio. A gente precisa entender que também não existe uma idade. Nós temos aí hoje um número muito grande de idosos
no mundo, mundialmente, né, que praticam aí esse suicídio de alguma forma. E esse número cresceu com a pandemia, o número de suicídio entre idosos cresceu com a pandemia, porque junta uma série de fatores, né? Muitas pessoas chegam e perguntam, Ana, existe uma causa específica para o suicídio? Gente, N coisas, sabe? Questões econômicas influenciam para que uma pessoa tente suicídio. Classe social. Isso, eu tenho até uma pergunta, né, relacionada a isso. Então, várias coisas têm essa probabilidade, não tem um perfil específico. A gente conhece aí muitas pessoas que são donos de grandes empresas, atores famosérrimos aí, que chegam ao suicídio. Então, ele não tem uma predisposição. Simplesmente vai de acordo com o emocional daquela pessoa que está ali. Essa próxima pergunta até esbarra nisso mesmo. Fala assim, é bem comum de pessoas que tenham uma classe social alta, atores, cantores, etc., cometerem suicídio. Isso tem a ver com a pressão que sofrem pela sociedade? E aí eu já junto com uma outra. Medicamento é o mais indicado para controlar essa situação? Ou tem algum método que controle com menos agressividade? Bom, vamos responder a primeira. A gente precisa entender que, assim, nós somos muito pressionados emocionalmente e socialmente para seguir padrões, né? Você tem que se formar, você tem que casar, você tem que ter filhos, você tem que ter um emprego bom, né? Você tem que ter o seu carro, a sua casa própria. Então, é muita cobrança externa para pouca condição interna, né? É muita cobrança do outro para pouca educação emocional. Nem todo mundo foi criado emocionalmente para conseguir lidar com as próprias emoções. A gente foi criado para ter um físico bom, né? Para ter as questões físicas, mas e as nossas emoções? Né? Como que nós fomos ensinados a lidar com o medo? Como que nós fomos ensinados a lidar com a angústia? Então é importante a gente identificar que esses atores, né, essas pessoas que têm grandes papéis sociais, elas sofrem uma influência emocional muito grande, porque na maioria das vezes elas se desidentificam de quem elas são para se conduzir a um papel social. E aí a gente entende que os papéis sociais, eles fazem parte do padrão social e tem como fundamento, né, o nosso papel social, ele em determinado momento, ele tem um peso muito grande em quem a gente é. E aí quando a gente mistura esse papel social, né, com quem a gente não consegue lidar, né? Igual você tem o seu papel social, você é professora. E nem todo momento você vai ser professora, mas acaba que a gente cria esse hábito, né, de ter essa característica em toda a nossa vida. Igual eu sou psicóloga, meu papel social. Então acaba que em muitos momentos eu não vou ver com o olhar de Ana, eu vou ver com o olhar da Ana psicóloga. E essa Verdade. diferenciação, quando a gente não consegue fazer essa separação, a gente se desidentifica. E aí a gente entende que isso adoece, porque eu deixei de ser eu deixei de ter a minha singularidade, eu deixei de ter o meu autoconhecimento, né? Porque eu já me perdi, eu não sei mais quem eu sou, não sei as minhas necessidades, ou eu vou viver para mim, ou eu vou fazer para que o outro, para que tenha um resultado no outro. Então é importante a gente compreender que esses, né, famosos, essas pessoas que têm grandes aparições na mídia, elas têm uma sobrecarga emocional muito forte, né? E a gente às vezes julga tanto, né? Às vezes a gente fala tanto. E não é que seja errado, mas é que a gente tem que ter a empatia de compreender que é um papel social, né? Que ele está exercendo ali um papel social que às vezes nem ele queria estar, nem ele queria aquele Uhum. papel, mas acaba Né? que ele chegou. E aí, quando ele não consegue mais se desprender, né? Ele não consegue se desidentificar disso, é aonde que vem aí a depressão, né? A impulsividade muito grotesca, muito instintiva.
E aí se comete até um suicídio, por não conseguir mais saber quem ele é no mundo e não perceber a capacidade que ele tem ainda como possibilidade de vida de voltar a ser quem ele é. Então, eu falo muito que quem procura, né, quem comete o suicídio, não é porque ele está sentindo algo físico, não é porque ele está sendo afetado, é porque a dor de dentro tá grande. Então, a maneira que ele encontra de curar essa dor interna é se matando, se perdendo. Né? Ele entende que a única maneira Ele acha que ele vai se livrar, né, da dor. da dor e não pensa nas consequências, né? Não pensa na família que ficou, não pensa. Então a gente precisa perceber as emoções, sabe? As emoções de quem de quem a gente ama, as nossas emoções, né? Acho que é muito importante. E aí a segunda pergunta, ela fala de medicamento, né? Se a gente É, tem só o medicamento como uma forma de tratamento, é isso? isso. Não. Menos agressiva, né? Se tem um controle menos agressivo. Bom, se tratando de suicídio, a gente precisa entender que são múltiplas, né, são várias as causas. E aí, quando esse suicídio ele parte aí de um transtorno, né, e aí a gente entende, por exemplo, que é uma pessoa que tentou, teve o ato suicida, não veio ao fato, né, não foi por completo, mas ele teve todo o planejamento, ele teve ali toda a ideação suicida. A gente precisa entender que essa pessoa ela precisa de ajuda, e aí determinar, de acordo com o transtorno que essa pessoa apresenta, a necessidade da medicação, mas é uma coisa que eu sempre falo, não tem como a pessoa viver só de medicamento. Ela tem que falar, ela tem que expressar, porque está se tratando de emoção, né? Então a Uhum. gente precisa entender Foi incrível. que em conjunto ao medicamento é importante essa pessoa também fazer uma terapia, né? Para que ela Uhum. fale, para que ela expresse. Porque para que a pessoa chegar a esse momento, né, de exterminar a própria vida, a gente entende. Outra, né? A terapia, talvez a pessoa precise, né, dependendo do grau, né, da doença psicossomática, né? Ela realmente, muitas das vezes, ela precisa de um auxílio, de um medicamento, mas nunca esquecer da terapia, né? Que é o que. Exatamente. Porque a gente entende que é um acúmulo emocional. E aí, acúmulo Uhum. emocional é daquilo que eu não falei, daquilo que não foi dito. Então, só o remédio, ele não vai. O remédio, ele vai atingir, né, ali a nossa capacidade cerebral, nosso desenvolvimento Uhum. cerebral. Mas e as emoções? Precisa de cuidado. Exatamente. É verdade. É, Então, a próxima pergunta é: mesmo depois de muitas mudanças, a não aceitação da opção orientação, eu não, eu vou até cortar, porque não é opção, é orientação sexual, aumentou ou diminuiu em relação ao próprio indivíduo? O que eu entendi dessa pergunta? Foi essa que eu te falei, que eu não estava entendendo. Você me mandou, né? Pois é, eu entendi o seguinte, eu também fiquei meio perdida, mas eu entendi o seguinte. É, a questão do próprio indivíduo que é homossexual, né? A questão da não aceitação, mesmo a gente tendo esse leque, né, que a gente está abrindo agora, tem tantas, né, informações, a internet tem colaborado tanto, né, apesar de ter muito preconceito ainda, Uhum, é, aí ele quer saber se aumentou ou diminuiu em relação ao próprio indivíduo, mesmo depois dessas mudanças, se a não aceitação, entendeu? Se uhum, ele se essa questão de ser aberta, a internet, né, que ela abrange várias coisas, ela esclarece muitas coisas, e o indivíduo, muitas vezes homossexual, é difícil para ele, principalmente em relação aos preconceitos, né? uhum. O que que é importante a gente entender? Que um dos maiores grupos
que sofrem, né? Que a gente encontra e o maior índice de suicídio são os grupos chamados de grupos vulneráveis. O que são esses grupos Uhum. vulneráveis? São os grupos das minorias, né? Que são ainda, infelizmente, consideradas minorias, que são os homossexuais, os negros, os indígenas, os transgêneros, os intersexuais, né? Os idosos que fazem parte desse grupo também, os refugiados. Porque eu fiz uma entrevista com a Daniele Caetano, e aí eu comentei isso sobre minoria, aí eu falei sobre os negros, né? Aí ela falou que a gente não é minoria, que os negros não são minoria. Todos É nós porque a somos gente, negros. porque contando com os pardos, né? Então é maioria os negros. Mas a gente fala assim, é como se a gente incluísse, já tá tão assim enraizado na nossa mente, os, Exatamente. os desfavorecidos, como se fosse assim, né? Como se fossem os isolados, né? Mas não é. Isso. Como Não é. trazer, né, nesse sentido de que eles são considerados e estão ali na beira do risco de suicídio. E aí, quando você traz essa pergunta, né, das pessoas que são homossexuais, a gente precisa entender que esse suicídio, ele acontece na maioria das vezes nesse grupo. A Luana, acho que a Ana quis dizer que os negros retintos são minoria no Brasil. Ah, tá. Os retintos são os negros, Não como se são fosse, negros. Uhum. os retintos são como se fossem os puros e não pardos, entendeu? Aí você quis dizer que é Eu isso quis mesmo. dizer, porque o que que acontece? Na nossa linguagem, infelizmente, a gente ainda usa as minorias como os grupos que são discriminados socialmente. E é até uma fala preconceituosa, porque no sentido de que eles não são, igual você disse, não são minorias. Se trata de Uhum, pessoas, né? Mas se você for pegar isso em artigos, em livros, você ainda vai ver, principalmente voltado à sociologia, você ainda vai ver essa palavra minorias, grupos de vulneráveis, né? E é algo que aham, a gente tem até que mudar no nosso vocabulário. Mas verdade. eu trouxe aqui algumas estatísticas. Uhum, Adolescentes e adultos jovens LGBT têm uma das maiores taxas de tentativas de suicídio. A cada 10 suicídios, de 2 a 3 são acometidos por jovens ou adultos do público LGBT. Então, a gente uhum, entende que, por não se enquadrarem aí num padrão social, essas pessoas elas acabam tendo uma exaustão emocional muito grande, né? E aham, aí o padrão social ele tem um enquadre muito importante, um resultado muito importante, porque a maioria dessas pessoas que cometem esse suicídio de alguma forma, que se encaixam nesse grupo, elas não se sentem, e aí quando você vai fazer uma pesquisa, né, o que elas falam, o que elas relatam é que elas não se sentem como parte da sociedade. aham, Então é importante a gente identificar que essa aceitação, ela veio, ainda há o preconceito em relação ao homossexual, a gente não pode falar que não tem, porque existe. Mas, se a gente for comparar a um tempo atrás, é muito menor. Porém, a taxa de suicídio aumentou nesse grupo. Então, a gente uhum, precisa entender que há um preconceito velado, se a gente for interpretar de certa forma. Há um preconceito oculto, há uma desvalia, uma desvalorização dessas pessoas de forma oculta, né? é, Então, a gente pode falar que essa aceitação, não que ela tenha diminuído, mas a gente entende que se a gente for levar em números em relação ao suicídio, ela aumentou. Então, a gente precisa, de alguma forma, procurar entender por que que nós queremos sempre enquadrar esse outro, né? Por que que nós queremos uhum, sempre enquadrar as pessoas, né? isso, Acho que cabe essa reflexão aí. verdade. Aninha, a próxima pergunta é grande o número de mulheres que depois do divórcio se suicidam por se sentirem inferiores, por achar que não são mais uma mulher direita, principalmente
quando está relacionado a crenças religiosas ou algo do tipo. Bom, o que que a gente precisa entender? Que essa percepção, né, de mulher direita já é uma percepção totalmente padronizada e estereotipada, né? Quem nos ensinou que uma mulher, para que ela seja considerada uma mulher de bem, ela precisa ser casada? De onde nós aprendemos isso? O feminismo, e aí eu falo assim com todo orgulho, vinda também de uma família em que a minha mãe é uma mulher separada, e a gente sofre muito preconceito, por mais que as pessoas acham que não mais sofrem, é importante a gente entender que esses grupos que estão se formando aí, né, essas lutas que vêm se formando, entre elas o feminismo, a gente precisa entender o quanto eles são importantes para o nosso desenvolvimento. Porque é a partir de um feminismo da vida que a gente entende que a gente tem que ser feliz, com ou sem alguém, né? Que a gente tem que lutar pela nossa Com igualdade, certeza. né? Pelos nossos direitos iguais. E aí eu trouxe um número que nem eu sabia. E que assim, eu fiquei um pouco alarmada, porque eu tentei assim, eu falei, eu vou buscar os números porque eu acho que é uma forma da gente mostrar para as pessoas que existe. Uhum. Solteiros, viúvos e divorciados são os que mais morrem por suicídio no Brasil. Eles somam 60,4% do total de 62.800 mortes registradas entre 2011 e 2016. Eu não consegui um número mais recente, mas quando eu li isso, eu pensei, meu Deus, a gente tem que crescer muita coisa aqui ainda, sabe? A gente tem que educar muita gente para ser forte ainda, no sentido de que Nossa, eu tô chocada. por que que essas Eu não pessoas, imaginava. porque elas não se veem mais como parte da sociedade, né? Elas só se veem inteiras se tiver em par, né? E isso é criação, e isso é uma construção, isso é padrão social que precisa ser quebrado. Para a gente ser feliz, a gente pode ser ímpar, a gente pode ser par, a gente pode ser o que for, né? Então, eu quis trazer esse número para as pessoas poderem, assim, ter essa dimensão do quanto, né, às vezes, esse olhar de julgamento que a gente tem sobre quem separa, né? Tipo, nossa, você tinha tudo, por que que você separou? Mas só a pessoa entende o que ela passa, né? Só a pessoa entende o que ela vive. E aí E eu trouxe muitas um vezes a pessoa continua casada, numa situação complicada, às vezes ela é até agredida. Não falo assim só de forma física, mas verbal, psicólogo. psicológica. E aí, por questão de tradição, dessas questões de padrões sociais mesmo, a pessoa fica, aí vai até onde não consegue mais. Aí quando separa, vai e acontece isso. Gente, eu tô chocada E com aí eu essa trouxe um outro número estatística. que eu Hum, estudei assim, porque eu falei, meu Deus, como pode? E aí, dentro disso, a gente falando aí dos viúvos, dos divorciados, dos separados e solteiros, há uma taxa aí de prevalência dentro desses 60%, 40% são pessoas vítimas de relacionamento abusivo. Ou que já tiveram tentativa de feminicídio. Então, é assim, aonde que tá a raiz disso? Onde que tá a raiz? Saúde mental. Porque se a pessoa percebe que ela tá vivendo um relacionamento abusivo no início, ela corta o mal pela raiz. Ela não vai chegar em um suicídio. Pelo contrário, ela vai viver a vida e ver a vida de outra forma. Mas se ela vai de entendi. alguma forma alimentando isso, pensando, e aí eu volto naquela questão que eu disse, né, no outro, se eu começo a medir a minha vida com a régua do outro, eu começo de alguma forma a me comparar destrutivamente, a me projetar também destrutivamente e a viver somente pela aceitação e aprovação do outro. E aí eu nunca vou separar. Vou viver infeliz, vou viver depressiva e eu não vou separar, porque o que, que os outros vão pensar? Então, vai a reflexão, né, para as pessoas que vivem um relacionamento abusivo, buscar ajuda, né? Não tenha medo de voz. Pega a sua dor e transforma em voz. Né? Eu acho que é isso Com que a gente tem certeza. que falar.
Ai, gente, é tão triste, né? Eu fico assim, nossa, meu coração fica até apertado, porque foi um baque pra mim mesmo, não imaginava. Eu também, estudando assim, eu peguei e falei, nossa, é um número grande. É complicado. Existe algum dado que mostra, ou você já atendeu alguém que entrou em desespero porque os pais foram contra o relacionamento por serem de raça ou cor diferente? E aí a gente tá falando de racismo, né? A gente tá falando aí de um racismo velado. Eu trouxe também aqui uma estatística sobre isso, porque eu acho que é importante. Deixa eu achar aqui. Uhum. Segundo o Ministério da Saúde, a cada 10 jovens de 10 a 29 anos que cometem suicídio, 6 são negros. E aí eu até postei isso, porque eu fiquei assim, indignada também com esse número. O quanto, né, a gente precisa olhar para essas pessoas. E aí vem uma série de fatores por trás disso. Eu não atendi ninguém com esse, que veio com esse discurso de preconceito, que teve que terminar relacionamento, ou que teve que desfazer um relacionamento por conta do olhar da família. Mas eu entendo o quanto é o preconceito, né? O quanto o preconceito é existente. Eu venho, os meus avós maternos, o meu avô, ele é negro e a minha avó, branca, branca, branca. Então, eu imagino que na época deles, o preconceito que se poderia ter em relação à família, né? Porque vamos imaginar aí 30, 40, 50 anos atrás. Se hoje o preconceito já existe, imagina nessa época. Como que seria? Então, eu vejo Nossa, eles como fortes, sabe? Eu vejo eles como pessoas revolucionárias, no sentido de vamos viver o amor, né? Independente de cor. E aí, quando eu peguei essa estatística, eu falei, não, eu preciso saber de onde que vem isso, o que que causa isso, por que que a maioria é negro. E aí, quando, né, eu percebi isso, as causas que estão associadas a esse tipo de suicídio voltado ao racismo, primeiro sentimento, o de não lugar, o sentimento de não pertencer àquele lugar. Então, às vezes você vai uhum. em um lugar, tudo que você vê de propaganda são de brancos. Tudo que você vê de roupas são roupas em tons para brancos, né? Tudo que você vê em termos de maquiagem é para tons claros. Outra coisa, a ausência do sentimento de pertencimento da sociedade, porque a maioria das coisas são feitas para brancos, né? Hoje, se você for numa faculdade aí, você olhar para uma sala, a maioria são brancos. O sentimento de inferioridade que eles sentem. Então, tudo isso são coisas que vão acumulando e que levam eles, né, propriamente aí a ter esse sentido de retirar a vida. Fora a questão da classe social, né? As pessoas da periferia, quantos suicídios que acontecem lá que não fazem parte da estatística, que não tá aqui nesses números. Por quê? Olha Porque que são negros. absurdo. Então Olha que absurdo. a gente precisa entender que o negócio é muito mais complexo do que a gente imagina. Que essa questão de padrão Uhum. social, ela fere a dignidade humana, né? Ela vai muito além disso. E aí, uma forma que a gente tem de quebrar isso é dentro de nós. Se a gente quer ver o mundo mudar, comece dentro de você, né? É a sua forma de pensar, a Isso, sua forma de agir, não rotular. empatia mesmo, né? Empatia, empatia, A empatia. Cristina, ela colocou aqui, colocar no lugar do outro, exatamente. Exatamente isso. Eu acho que é tudo isso aí. Espero É ter isso que respondido. respondeu. Não, depois, gente, se vocês tiverem a oportunidade de assistir também a live com a Daniela Caetano, que a gente fala, frisa muito essa questão do racismo. Exatamente. Muito bom. Nossa, assim, isso daria assim, horas, horas. Assim, são coisas chocantes que a Que a gente gente fica assim, imagina. é revoltante, né? É revoltante. Eu acho que essa é a palavra. Assim. Exatamente. E aí a gente precisa fazer a nossa E- parte, né? exatamente.
Aí agora eu vou te perguntar sobre adolescentes que sofrem, a gente já falou sobre isso, né? Falamos. Adolescentes que sofrem bullying têm a tendência a cometer mais suicídio? Sim. A gente entende, né, que essas crianças que passam aí por um período de bullying ou por alguma situação de bullying, elas correm, né, aí o risco de ter esse pensamento, a ideação ou até a tentativa de suicídio 3 vezes mais do que uma criança que não teve nenhum tipo de bullying aí durante a sua vida. Então a gente precisa entender que essa criança que sofre bullying, de alguma forma, ela vai ser afetada. Talvez ela não vai falar ali naquele momento, talvez ela não vai conseguir expressar ali naquele momento que ela está vivenciando bullying. Mas a gente precisa compreender que em algum momento da vida dessa criança, que vai crescer, que vai se tornar um adulto, esse bullying ele vai surgir, né? Como uma ferida que nunca foi cicatrizada, como uma impulsividade, como uma agressividade, né? A gente tem tantos casos de feminicídio aí hoje que os homens estão matando muitas mulheres. E aí, se você for pegar, eu até li um artigo que fala sobre essa característica dos, dos homens que matam mulheres. E aí, se a gente for pegar, a maioria sofreu bullying na escola e a forma que ele encontrava, que ele encontrou de enquadrar essas emoções foi controlando. Então, ele acha que ele precisa controlar o outro para que o outro não sofra o que ele sofreu. E aí, nesse de controlar, ele acaba por matar. E não tô defendendo, tá, gente? É só um estudo que eu li sobre. Então, é muito importante a gente identificar que sim, essas crianças que sofrem bullying, a tendência delas a cometer um suicídio é 3 vezes maior de uma criança que não sofreu bullying. Agora, para finalizar, Aninha, quais fatores contribuem para que uma pessoa cometa suicídio? Eu acho que isso você já deixou claro. E caso a família, amigos perceba que um ente querido tem atitudes suicidas, que atitudes ela deve tomar? Primeiro passo, gente, acolher essa pessoa. Colocar o seu julgamento no bolso e ir livre, né? E aberto para ouvir essa pessoa, para compreender. Ela não quer o seu julgamento, ela não quer a sua pergunta ou a sua fala de que para que você vai fazer isso? Você tem uma vida tão boa, você não sabe o que ela vive. Então essa é uma frase que você tem que assim estipar, né? Ela não pode existir. Vá para ouvir, vá com a sua empatia. O primeiro passo é acolher essa pessoa. Se for uma pessoa muito próxima, ela vai dar alguns sinais comportamentais, como isolamento, um apetite mais ruim, né? Ela vai dar alguns sinais de que algo está acontecendo com ela. E aí, se você, enquanto pessoa, né, não conseguir de alguma forma intervir, ajuda profissional. Né, tentar levar essa pessoa para uma ajuda ou fazer um atendimento domiciliar, chamar um psicólogo em casa, né, que a gente pode fazer para poder conversar com a família, para poder conversar com essa pessoa, mas a base é o acolhimento, acolher. E aí, quando eu falo acolher, não é falar, é ouvir, né? E aí, gente, é a gente olhar mesmo para o nosso dia a dia. Como que a gente está levando esse dia a dia? A gente está tão, às vezes tá correndo tanto que a gente não está tendo tempo de olhar para quem está do nosso lado. Então, E a gente acha que não, mas o suicídio ele começa numa falta de atenção. Num oi que você deveria dar e você não deu. Num obrigado que você deveria dizer e você não disse. Ô, mãe, obrigada. Talvez, né, numa tentativa aí de você levar essa vida, né, minha mãe. Talvez nessa tentativa de você levar essa vida corrida, você esquece dos seus princípios, esquece dos seus valores, esquece de elogiar mais, esquece de sentar com a sua família e rir de uma lembrança boa, né? Esquece dessas pequenas coisas. Então, gente, vamos tentar retomar essa essência, sabe? Voltar a olhar o outro com os olhos de amor, de cuidado, né? Não discrimine, não julgue, não critique, acolha. Eu acho que esse é o primeiro passo. muito obrigada, Aninha. 15 segundos para terminar. Gostaria de te agradecer imensamente. É sempre excelente te ter por aqui. Você Eu que esclarece, agradeço. você fala sempre muito bem, e assim, as pessoas amam.